Saudações a todos os presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando mais uma vez do encontro anual de iniciação científica. Meu nome é Fernanda Santos Garcia e hoje eu irei apresentar o projeto de pesquisa que ficou intitulado como Sobre o Transhumanismo, Reflexões Psicanalíticas. O meu orientador foi o Dr. Marcos Leandro Clipan. Pertencemos ao curso de Psicologia, no qual eu ingressei em 2017 no campus sede, e o órgão financiador dessa pesquisa foi a Fundação Araucária. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma definição do transhumanismo, que seria uma corrente intelectual de estudiosos e praticantes que compactuam com a ideia de intervir em seus próprios corpos, mentes ou comportamentos, por meio das ciências e tecnologias. Ou seja, esses indivíduos são a favor de intervenções em sua própria evolução humana. Além disso, o transhumanismo pode ser entendido também como uma superação do período histórico, cultural, social e intelectual que foi o humanismo. Então, o transhumanismo pode ser entendido como uma nova forma de organização e configuração social. Por fim, o transhumanismo pode ser visto também como a representação das profundas transformações que a nossa visão sobre a essência do ser humano vem sofrendo na atualidade. Então, o objetivo dessa pesquisa, que foi desenvolvida dentro do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Gênero, o LabPsic, foi compreender o fenômeno do transhumanismo por meio de um olhar psicanalítico, mais especificamente no que se refere às intervenções corporais. E vale ressaltar que essa temática é condizente com as pesquisas realizadas no laboratório, uma vez que entendemos o transhumanismo como um possível destino da sexualidade humana. Como materiais e métodos, nós utilizamos o método psicanalítico, onde o objeto de pesquisa refere-se às manifestações do inconsciente, sendo que essas manifestações são interpretadas para que possamos compreender os desejos e defesas existentes na dinâmica a ser estudada, no caso, a dinâmica do transhumanismo. Além dessa metodologia psicanalítica, a configuração que usamos dentro da metodologia foi a configuração extramuros, segundo Laplanche, ou psique-sociedade, segundo Mezan, uma vez que nos propomos a estudar as estruturas e correlações culturais que poderiam vir a ser guia para trabalhos clínicos futuros. A coleta de dados foi feita por meio de pesquisa bibliográfica, onde adotamos como procedimento a leitura, fechamento e articulação dos textos que foram previamente selecionados. Bom, alguns dos resultados obtidos nessa análise da dinâmica psíquica dos transhumanistas foi que há uma busca pelo absoluto, ou seja, os transhumanistas, na busca por garantir uma liberdade morfológica, não colocam um ponto final para essas intervenções na evolução do ser humano. Existem várias vertentes do transhumanismo e cada uma delas tem um certo acordo nos seus ideais e nos seus objetivos, mas de forma geral eles não têm um consenso e sempre tentam garantir essa liberdade morfológica, sempre buscando cada vez mais a depender do indivíduo, a depender de suas vontades e seus desejos. Outro ponto que a gente elencou seria o corpo como sintoma na atualidade. Essa teoria é da Lúcia Santaella e ela propõe que o nosso corpo seria um receptáculo de sensações. Nessa sociedade do consumo que a gente vive, onde o consumo de sensações seria a principal forma do consumismo na atualidade, o corpo seria aquele que proporcionaria e sentiria essas sensações e daria campo para a realização dos desejos propostos pela sociedade do consumo. Ao mesmo tempo, o corpo é quem limita, o corpo é a limitação do ser humano. Então, esse confronto entre limitação e desejos geraria o corpo como um sintoma na atualidade. Outro ponto que a gente elencou seria o transhumanismo como uma sublimação, uma vez que a ciência e a tecnologia seriam duas áreas amplamente valorizadas na nossa sociedade, assim como, por exemplo, as artes eram valorizadas na época em que Freud desenvolveu seus estudos. Sendo assim, por ser áreas valorizadas, daria campo para a elaboração desses conflitos inconscientes e desses traumas e desejos inconscientes. O transhumanismo poderia ser entendido também como uma fuga à castração, uma vez que os indivíduos que se autodenominam transhumanistas são contra, vamos dizer assim, limitações e regras.
questões cotidianas, como, por exemplo, a fome, o sono e a morte, são vistas como inadmissíveis para os transhumanistas e, portanto, devem ser superadas. Por fim, o transhumanismo pode ser entendido como resposta à pergunta o que querem de mim. Nesse tópico, nós abordamos um pouco melhor a teoria do Jean Laplanche, sobre a sedução generalizada, e sobre as mensagens enigmáticas. Segundo essa teoria, algumas mensagens ficariam intraduzíveis, não seriam traduzidas para as crianças e para os indivíduos no processo de desenvolvimento. Sendo assim, ficariam restos. A esses restos, Laplanche deu o nome de significantes dessignificados. E para nós, o transhumanismo poderia ser uma forma desses significantes dessignificados, em que o indivíduo transhumanista tomaria a estratégia, inconscientemente, de ser tudo na tentativa de responder ao que querem de mim. Sendo assim, em conclusão, entendemos o movimento transhumanista como sendo uma forma de sublimação, fuga à castração e resposta à pergunta: o que querem de mim? Por essa razão, acreditamos que os transhumanistas, com suas novas subjetividades fragmentadas e modificáveis, buscam manter-se eternamente abertos, fugindo às limitações, castrações e respostas concretas. Eu agradeço ao meu orientador, Marcos Leandro Clipan, pelos conhecimentos transmitidos. Saúdo também a Universidade Estadual de Maringá e a Fundação Araucária pela oportunidade de me inserir na área acadêmica. E, por fim, sou grata aos meus amigos e meus familiares que me apoiaram nesse processo. Aqui são algumas das minhas referências. Agradeço pela disposição de vocês em ouvir a minha apresentação. Peço desculpas pelo tempo, que é curto e que, por esse motivo, deixa vago algumas das explicações. Espero que o resumo expandido possa responder melhor a algumas dúvidas que tenham ficado, que vocês tenham a oportunidade de lê-lo. E espero também que nesse momento agora dedicado às perguntas, eu possa responder e abarcar algumas temáticas que ficaram faltantes nessa apresentação. Muito obrigada a todos e aguardo as perguntas.